Pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de oncologia, nós vamos falar agora sobre as instituições de saúde, os centros em oncologia, que são de alta complexidade, são os hospitais de referência para o tratamento de câncer. A portaria número 140 de 2014, a portaria do Ministério da Saúde, ela define os critérios e parâmetros para a organização, planejamento, monitorização, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia. Então vejam só, essa portaria, ela define que existem dois tipos de centros para a atenção especializada em oncologia. São os CACONs. Os CACONs são os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e Radioterapia, e nós temos os UNACONs, ou as UNACONs, que são as Unidades de Assistência de Alta Complexidade. Existe uma diferença entre as UNACONs e os CACONs, eu irei dizer a vocês mais na frente, mas essa portaria, ela amarra bem a questão do regulamento para a manutenção desses centros. Os pacientes que necessitam de assistência de alta complexidade em oncologia, eles são referenciados para esses centros, mas existem também centros privados, alguns hospitais privados ou conveniados ao SUS que fazem também esse tratamento. Porém, todos os estados todas as federações, os estados brasileiros, eles disponibilizam nem que sejam de um CACON ou de uma UNACON. Aí, os tipos de habilitação. Os estabelecimentos de saúde, eles serão habilitados na atenção especializada em oncologia como CACON. Já falei para vocês que CACON é o Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e Radiologia. O CACON, ele promove o tratamento do paciente oncológico oferecendo os seguintes serviços: serviços de oncologia pediátrica, quimioterapia, radioterapia, hematologia e outras atividades afins que são necessárias para o paciente com câncer. Já a UNACON, ela também é uma unidade de assistência de alta complexidade, que ela vai promover o tratamento do paciente oncológico oferecendo os seguintes serviços: radioterapia, quimioterapia, hematologia e oncologia pediátrica. Veja, tudo que uma CACON tem, a UNACON contém. A única coisa que a UNACON ela não é obrigatória oferecer é o serviço de radiologia. Então, a UNACON, que não tem o serviço de radiologia, mas que ela está atendendo a um paciente oncológico que vai necessitar passar pela radioterapia, então essa UNACON irá encaminhar esse paciente para um centro de maior complexidade ou um CACON, que o CACON obrigatoriamente deve oferecer o serviço de radioterapia. Então a diferença é essa. UNACONs são unidades de assistência oncológica, oferecem de tudo. Devem estar equipadas com tudo e oferecer todos os procedimentos para o paciente oncológico. Porém, se essa unidade não dispor de serviço de radioterapia, irá encaminhar esse paciente para um CACON, que é um centro de especialidades oncológicas, que com certeza esse centro irá ter o serviço de radioterapia. Já com relação à cirurgia ou cirurgia oncológica, seja ela pediátrica na criança ou adulto, qualquer um dos dois centros eles podem oferecer cirurgias oncológicas, desde que tenha o cirurgião oncológico, que é imprescindível ter, né? Só se realiza cirurgia aquele médico especializado em oncologia. Porém, algumas UNACONs também não oferecem o serviço de cirurgia oncológica. Aí, nesses casos, também irão transferir o paciente para um centro maior. A cirurgia em oncologia ela é feita para
basicamente é a remoção de algum tumor que está localmente ali infiltrado. Então a gente viu nas primeiras aulas que quando ocorre metástase do câncer, que o câncer migra para outros órgãos e tecidos, a indicação não é que o tratamento seja por cirurgia, porque a cirurgia vai remover uma parte do câncer, mas a parte que já foi irradiada permanecerá ali, provocando lesões no paciente. Então, nos casos de metástase, o tratamento mais recomendado é a radioterapia e a quimioterapia, que aí rádio e quimioterapia, tanto NACONs como CACONs, elas irão promover esse serviço, oferecer esse serviço, tanto de rádio como de químio. Porém, a cirurgia em oncologia, ela só é indicada nos casos em que é recomendável, onde não houve metástase daquele tumor. Se a Unacom não possui serviço de radioterapia ou de cirurgia oncológica, irá encaminhar para um CACOM. O que mais eu tenho aqui para falar para vocês? Deixa eu ver. Sim. Nas UNACONs, unidades de assistência de alta complexidade em oncologia, nós também poderemos ter serviço de hematologia, ou seja, aqueles pacientes que necessitam de exames hematológicos complementares, realizar exames de hemograma, leucograma, ureia, creatinina, todos os exames laboratoriais, as UNACONs também poderão oferecer esses serviços. Serviços de radioterapia de complexo hospitalar, isso aqui é mais para a questão do CACOM, mas as UNACONs também podem oferecer serviço de radioterapia. E Hospital Geral com cirurgia de câncer de complexo hospitalar. Hospitais gerais, por mais que eles não sejam habilitados como UNACONs ou CACONs, mas nós temos grandes centros no país, grandes hospitais, que irão também tratar os pacientes oncológicos. São hospitais privados, da rede privada, em que o paciente, dependendo se ele tiver um plano de saúde ou um poder aquisitivo bom para pagar esse tratamento, ele poderá procurar também esses grandes centros privados. No entanto, que fique bem claro que todas as unidades da federação dispõem de unidades de CACOM e UNACOM para oferecer um serviço oncológico ao paciente de câncer de graça, de forma gratuita, e o atendimento todinho prestado pelo SUS. Com relação à portaria 741 de 2005, ela diz que a produção de CACOM e UNACOM, dos centros de especialidade oncológica e das unidades oncológicas, ela poderá ser por 12 meses. Então, produção por 12 meses significa que esses grandes centros em oncologia, eles não param nunca. 12 meses por ano, todos os dias da semana, eles oferecem assistência aos pacientes vítimas de câncer. Serviços de radioterapia são obrigatórios nas estruturas físicas do CACOM. Então, todos os centros de assistência de alta complexidade em oncologia deverão ter o serviço de radiologia. É um centro complexo, né? Completo, tem de tudo para o paciente. E com relação ao CACOM e o NACOM, devem ser referência técnica do complexo hospitalar. Quer dizer, quando os outros hospitais gerais encaminham um paciente oncológico para o NACOM ou para o CACOM, esses centros, o NACOM ou o CACOM, devem receber o paciente, realizar aquela triagem inicial e imediatamente já incluir esse paciente nas suas dependências para o tratamento. E aí, quando as UNACONs e CACONs recebem esse paciente, eles irão promover uma série de ações com esse paciente. Primeiro é o apoio técnico. Tudo que o paciente precisar na questão técnica, jurídica também, né? E psicossocial, irá esse paciente encontrar esse apoio técnico nas UNACONs e CACONs. Também acompanhamento do resultado do cuidado de todos os usuários. Então, todos os usuários eles têm que ser acompanhados e tem que haver essa avaliação da evolução do quadro clínico dele. Se esse paciente está respondendo ao tratamento,
a quimioterapia, a radioterapia, se esse paciente que fez uma cirurgia, se essa cirurgia, qual foi a eficácia dela, se teve sucesso, se não teve. Então, tudo isso é avaliado nesses grandes centros. A questão da estratégia para garantir o registro e a manutenção da base de dados de todos os usuários atendidos em cada estabelecimento de saúde. É outra coisa importante, é a questão dos registros. Ou seja, os pacientes que são atendidos por essas grandes redes de saúde, é preciso que haja um prontuário eletrônico ou um prontuário manuscrito mesmo, mas que a questão dos registros que possam determinar com detalhes todo o procedimento que é feito com o paciente, tudo aquilo que foi realizado nele, as evoluções diárias do tratamento, né, do câncer, tudo aquilo que for, que diz respeito às terapias utilizadas no paciente deverão ser registradas em prontuários ou fichas específicas. E por último, o fluxo de atendimento do usuário. Se esse usuário permanecerá somente naquele setor ou se, dependendo do problema dele, ele necessitará do atendimento de outros setores do centro de saúde ou até mesmo de outras equipes. Isso tem muito a ver com a questão do fluxo do paciente oncológico. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que não tem no slide, mas vai ficar aqui no vídeo registrado. Vocês podem assistir ao vídeo quantas vezes quiserem. A aula sempre é muito proveitosa para a gente, que dá um norte, uma direção, enfim. E eu queria falar de alguns aspectos do gerenciamento de enfermagem em oncologia. Porque gerenciar, a gente sabe que significa organizar, estruturar ou definir melhor quais as ações de enfermagem devem ser feitas para o paciente oncológico. Nós já vimos na aula passada, na nossa segunda aula, quando eu falei sobre os principais tipos de cânceres, as ações específicas para cada um deles, né? Cada um dos tipos de cânceres. Eu falei para vocês. Mas aqui eu vou falar um pouco mais sobre o gerenciamento, sobre essa parte gerencial, o que é que o enfermeiro faz na questão do gerenciamento em oncologia para o paciente. Não está no slide esse material, mas eu vou falar aqui tópico por tópico e explicar cada um deles, certo? Então, a primeira coisa para o gerenciamento de enfermagem é que esse profissional tem que ter conhecimento técnico-científico. É o que eu falei no início do outro vídeo. Não adianta jogar o profissional lá dentro sem ele ter a mínima base de oncologia. Saber o que é o câncer, quais as terapias utilizadas, quais os principais quimioterápicos, ou seja, os principais medicamentos que promovem quimioterapia. Não adianta. Esse profissional ele tem que ter uma base científica de conhecimentos já formada, e é por isso que a lei, como a gente viu, prevê a formação profissional e a qualificação desses profissionais. A segunda questão para o gerenciamento de enfermagem é o roteiro das consultas ou das visitas em casos de internação. Isso quer dizer o seguinte: se o paciente permanece internado lá no hospital, recebendo a terapia dele, recebendo a quimioterapia ou os outros tratamentos específicos, nós temos que controlar esse fluxo, tanto das visitas que esse paciente recebe, porque por ele ser um paciente que está em tratamento para o câncer, ele também tem uma imunidade baixa, principalmente se ele estiver fazendo quimioterapia, que um dos efeitos colaterais da quimioterapia é baixar a imunidade do paciente. Então, esse paciente ele não vai poder receber visitas constantemente. Então, a equipe de enfermagem ela organiza esse fluxo, esse controle diário da recepção das visitas e também o controle das consultas do paciente. Porque às vezes ele está internado, mas ele vai precisar ir para o outro setor ali do hospital, que seria o ambulatório, para uma consulta especializada com um médico oncologista. O médico não pode ir lá no leito, na enfermaria, mas ele vai atender o paciente no ambulatório. Então, cabe à equipe de enfermagem promover também esse fluxo do paciente do internamento para os outros setores do centro de saúde. A terceira coisa, na questão do gerenciamento de enfermagem, é a checagem periódica da lista de medicamentos quimioterápicos
cristalóides e tratamentos de suporte ao paciente oncológico. Então vamos lá. Checagem periódica da lista de medicamentos. Quais medicamentos esse paciente meu toma? Ele tem câncer, mas ele pode ser um paciente também diabético. Pode ser um paciente hipertenso, que usa uma terapia combinada de medicamentos, de vários outros medicamentos, para tratar outros problemas de saúde dele. Então, a equipe de enfermagem deve checar essa lista desses medicamentos e, juntamente também com os medicamentos que são prescritos pelo médico ali, oncologista, para que, organizando esses medicamentos, eles possam ser dados no horário correto, na dose correta, na via de administração correta e tudo aquilo que a gente aprende em farmacologia sobre as 9 certezas da administração de medicamentos do paciente. A questão de medicamentos em pacientes oncológicos é uma coisa também mais, como é que eu quero dizer a vocês, que deve ter mais cautela, mais atenção para não haver erros ali na administração de medicamentos. A checagem dos quimioterápicos, quais são os medicamentos quimioterápicos que o meu paciente utiliza, quais os que ele não utiliza, dos que ele utilizam, ele manifesta alguns efeitos colaterais, ele tem algumas reações alérgicas importantes que devem ser ditas ao médico. Então, tudo isso a equipe de enfermagem também tem que estar atenta. A questão da administração dos cristalóides. O que são os cristalóides? São soros. Soro Ringer, soro fisiológico, soro glicosado, para que possa haver um melhor balanço hidroeletrolítico desse paciente, para que ele não receba soro demais por conta de um gotejamento rápido, ou que ele receba soro de menos por conta que a presilhazinha ali do equipo está muito fechadinha. Então, ele vai receber a hidratação de forma lenta. Então, cabe à equipe de enfermagem também o controle do gotejamento do soro desse meu paciente oncológico. E técnicas de promoção da saúde e conforto no leito, né? Tudo aquilo que a gente aprende em fundamentos da enfermagem. O banho no leito, o banho de cabeça, a higiene íntima do paciente, os curativos nas lesões, no câncer em si, ou em outras lesões, em outras feridas, tudo para promover o conforto e o aconchego do paciente no leito, porque o paciente já está sofrendo muito com a questão do câncer. E a promoção do conforto e da higiene no leito é também uma medida de segurança e de que o paciente vai se sentir mais confiante na questão do tratamento que está sendo imposto a ele. E a última coisa do gerenciamento de enfermagem ao paciente oncológico, aliás, a última não, a penúltima, é assistência emergencial e cuidados paliativos nos casos das doenças terminais. Os pacientes que sofrem de doenças terminais, como por exemplo, câncer de pulmão em estágio avançado, câncer de mama, em estágio avançado também. Esses pacientes, eles podem ser que eles tenham um agravamento ali daquele câncer e que ele vai precisar de um atendimento de emergência. Por exemplo, uma paciente com câncer de mama pode desenvolver uma hemorragia intensa daquela lesão do câncer e essa hemorragia vai precisar que haja uma contenção desse sangramento, porque se essa paciente perder muito sangue, ela poderá até entrar em choque hipovolêmico, que é um choque provocado pela grande perda sanguínea, uma grande hemorragia, podendo levar ao óbito essa paciente. Então, a equipe de enfermagem deve estar atenta para também os atendimentos de emergência em oncologia. Da mesma forma, um paciente que tem câncer de pulmão em estágio avançado, ele pode ter uma hemorragia digestiva alta, né? Vômitos com sangue intensos. Então, se isso acontecer, ele vai precisar de atendimento de emergência. Cabe à equipe de enfermagem promover esse atendimento inicial junto com os médicos para conter essa hemorragia do paciente e também atuar na questão dos cuidados paliativos. Nós teremos uma aula só sobre cuidados paliativos em oncologia, e a gente vai aprender quais são as principais técnicas de cuidado paliativo, as principais drogas para conter as dores do paciente. E isso é uma parte fundamental na assistência ao paciente com câncer. Se esse paciente não está respondendo à terapia,
E se ele tem uma baixa sobrevida, ou seja, o médico diz que ele tem pouco tempo de vida, nós, enquanto equipe de enfermagem, devemos promover o melhor conforto ao paciente, livrar esse paciente do sofrimento intenso, que esse paciente tenha pelo menos assim um descanso no leito, que diminua-se a dor dele, o sofrimento, para que ele possa terminar os seus dias de vida com com o máximo conforto possível. Teremos uma aula só sobre cuidados paliativos. E por último, a última questão do gerenciamento de enfermagem são as questões éticas. Às vezes o paciente está em fase terminal, em cuidados paliativos, e de repente nem está mais respondendo à terapia e já está vegetando, está em coma, não está respondendo, não manifesta respostas motoras ou verbais, e aí às vezes respirando com a ajuda de aparelhos. E aí vem as questões éticas. A família fica dividida da questão de interromper o sofrimento daquele paciente. Vem aí uma polêmica muito grande quando a gente sempre fala dessa questão de interromper. Por exemplo, o paciente oncológico que está entubado, aí passa muitos dias ali vegetando. A família fica dividida. Uns querem que retirem os aparelhos e outros não querem, que acham que esse paciente ainda pode ter uma melhora. E a equipe médica em si, os médicos, os enfermeiros, a equipe toda precisa levar em consideração as questões éticas, porque no nosso Código Penal brasileiro, eutanásia é crime. E a eutanásia é quando exatamente se interrompe o tratamento do paciente, as terapias que estão mantendo esse paciente vivo, porque às vezes é a pedido da família para que não veja o paciente sofrendo tanto, e aí ele vai ter uma morte confirmada, mas entra aí a questão ética. Se esse paciente ele poderá ser interrompida a sua terapia ou não. Que na concepção do Código Penal, a eutanásia é crime. Então, a equipe médica não pode interromper o tratamento do paciente. Porém, por outro lado, vem a questão do desencargo de consciência. Para a família é muito dolorido estar vendo aquele paciente ali sofrendo, sem ter resposta ao tratamento. Então, tudo isso faz parte também do gerenciamento de enfermagem, ter que lidar com essas situações. Gente, essa foi a nossa terceira aula de oncologia. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Façam as leituras de vocês, respondam à atividade e a gente volta na próxima aula. Fiquem todos com Deus.